Welcome to a new Project Kamp update! So we bought this big piece of land and are prototyping a more sustainable way of living. Not sure how it's gonna go, but let's see. And in the previous update you've seen us cleaning a swamp, making pathways, chopping trees, really working on the land, which is a big part of the project. But another big part is also the social side of it. Like, how do you integrate? And who are your neighbors? Who are the people that take care of these lands? And they've really been super friendly since the day I arrived. They gave me this cap. And I actually want to show this to you guys. But in order to do this, we need to go back to that exact day. The day I arrived when we drove a van together with my mom from the Netherlands here to the land. And I mean, obviously the first thing you do on the land is interview your mom with some questions. So I did that. For instance, this question: what do you think about the land? Mooi. Jammer dat de zon niet schijnt. Valt me wel een beetje tegen. Niet dat ik nou in de bikini hoef te liggen, maar ik had wel gedacht dat ik het zonnetje zou zien. And halfway in this interview we got interrupted by the neighbors. Se precisarem de alguma coisa, quando a gente estiver aqui, vocês não têm vergonha. We hebben kool gekregen van een Portugees vrouwtje. Er woont er nog niet, zit al in de kolen. Ik denk spitskool. En wat zei ze? Dave moet echt die taal beheersen, ja. Nou is het alweer weg. Wat een scheetje. Een scheetje. So yeah, we got our welcome gift on the first day. But it didn't stop there. What do you have there? Potatoes. From who? Senhor António e Fernanda. The neighbors. The neighbors. Look at this. A lot of gifts. Man. We're waiting for the community to arrive. New gift from the neighbors. Ooh. So what do we have here? Some gifts from our very dear neighbors. A cool You cap. like caps? Very cool. So, Do you think they think we look weird and we should look like them? Why are they giving this? because they are very they think we are feeling very cold in the night for living in the van. So they want really to take good care of us with very warm clothes. So you might wonder, who are these neighbors? So let me show you. Here is our land. And we have a neighbor here, here and here. But they're not really living on the land, they just work here and grow their vegetables. And every now and then they drop by. Here, let me show you a place of theirs. They grow some food, have some chicken, and for some reason also one pigeon. A very sweet dog that likes microphones. And they're all above 60, working on the land, don't speak English, and they basically walk around saying hi and giving us gifts. So we sat down with a few of them to understand more about their lives, which is quite different. João Soares Dias. Fernanda. António Marques. 70 anos. 64. 73. É muito complicado. É. 73. Fiz este mês. Anteontem. Parabéns. Muito obrigada. Entrei cedo desde que nasci. Eu sei lá, das pequenitas. Então eu nasci, eu fui criada aqui. Então. Nasci aqui. Eu nasci aqui. Ainda hoje me chamam o Toneca da Arrancada. Em qualquer lado, qualquer lugar, Santa Comba, Tondela, que a gente conhece. Sou António Marques, mas a mim, o Toneca da Arrancada. Por isso sou conhecido ainda hoje por Toneca da Arrancada, que é este lugar, chama-se Arrancada. Sim, já fui imigrante. América Latina, Venezuela, e Europa, Suíça. Para Lisboa só, mais nada. Oh, estive em Lisboa há 14 anos, a Divelas, pois. Estive na Venezuela, estive nos Estados Unidos.
Sim, é bom viver aqui. Eu gosto de tudo. A minha terra. Pá, gosto de tudo. É a minha terra, mas gostava mais aqui desta propriedade, foi onde eu nasci, onde eu fui criado, daqui ia para a escola, ia para a doutrina antigamente, e aqui era uma família, era uma povoação, isto aqui era uma povoação autêntica. Havia gente por todo lado. Por isso aqui era maravilhoso. E ainda hoje é maravilhoso, ainda é o sítio onde eu me sinto bem, é vir para aqui. Não. Por que não? Porque não sou galinha de capoeira. Ai, não sei se gostaria, nunca fui habituada, eu acho que aqui estou melhor. Porque eu não gosto da cidade, porque não fui habituada lá, não é? Se fosse era capaz de gostar, mas como não fui... A cidade era muito agitada, não se respira o ar puro, não se andam à vontade. Não foi fácil, no fim de estar ambientado noutros países, que ambientei-me outro país de outra evolução, e cheguei aqui, não foi fácil para mim ambientar, mas depois vi que realmente aqui era uma tranquilidade, era um sonho viver aqui. Os passarinhos, os ninhos, tudo isso é maravilhoso, não é? Diferente da cidade. Ainda hoje me sinto bem aqui, com este vírus que estamos a atravessar, é onde nós nos sentimos melhor, à parte desses apertos, tudo isso, por isso estou satisfeito de ter esta terra e vivo em paz, vivo em alegria, vivo contente. Muito pouco porque tenho pouca escolaridade, mas tenho alguém da família que ainda ontem tivemos a trabalhar com a internet para o meu filho para o Luxemburgo. Eu não tenho internet nenhuma. Não, já tive, mas desisti. Gosto mais de andar na propriedade, tirar as coisas da minha mente. Sim, já conheci muita gente por aqui, já conheci isto como o pomar de maceieiras, já conheci isto por pessoas arrendatárias que estiveram aqui a viver aqui e a cultivarem o terreno todo aqui, que sobreviviam a sobrevivência deles, vários casais. Então, aqui vivi, fui aqui criada e brincámos aqui todos e trabalhávamos, pronto, andámos aqui sempre. Isto aqui era de uma família, isto aqui era uma família tudo que granjeava as terras todas, eram primos e tudo, e vivi aqui criada e o meu pai saiu daqui e os outros quando eles mandaram embora, porque senão, calhar hoje a gente tinha herdado isto, mas não deram nada à gente. A gente tinha direito a isto. Daqui? Bastantes. Cada vez que eu venho aqui e analiso o que era antigamente, que eu desenho isto terra por terra, propriedade por propriedade, eu sinto tristeza, o que isto era, o que isto está a ser. Porque fui criado aqui no meio da natureza, e viver no meio da natureza é maravilhoso. Sinto muita saudade do tempo antigo, mas a terra ainda vive. Só cá não há ninguém para viver aqui na terra, né? Vêm vocês, ainda bem que estou contente de cá estarem vocês. E que seja realmente uma boa gente e que nós chegamos aqui e com satisfeitos, buenos dias, buenas tardes, bom dia, boa tarde, é bom, é muito bom, é muito bom. Tudo é bom aqui, a única coisa que agora que tem mal foi o abandono que teve, a vegetação apoderou-se disto tudo, porque foi falta de abandono do terreno dos donos anteriores. Não, de maneira nenhuma. Só sinto é boa memória. Não tenho tido problemas com ninguém, inimigos nós temos em todo lado, ainda que muitas vezes nós não façamos mal a ninguém, mas há sempre aquela pessoa que, ambiciosa, se puder apanhar o sol só para eles apanha, e os outros não têm dito nada. Eu não sou essa ambição. Eu, quando os outros vivem bem, eu vivo também bem. Bom, gosto mais da primavera. Eu gosto mais do verão. É melhor, é. Se tiver calor, a gente chega-se à sombra. Epá, eu vou dizer sinceramente, eu gosto mais do inverno e vou explicar porquê. Quando eu estive na Venezuela, o calor lá, aquilo é um país tropical, não é fácil. Na América, temos dias a trabalhar que não se pode trabalhar, temos que ir para casa, o calor é insuportável. E parece que suporto melhor o inverno do que o verão. Apesar que aqui no nosso Portugal é um clima mais ou menos bom, mesmo no verão, não é tão escaldante.
Mas eu prefiro mais ou menos o inverno, não vou voltando para o verão. A chuva é necessária porque a água é a sobrevivência das pessoas. Se não fosse a água, nós não sobrevivíamos. Nem nós, nem os animais. Gosta quando cai tanta chuva? A chuva faz bem. Na altura que é preciso, a chuva é boa, porque não temos água para regar de verão. A chuva é uma bênção de Deus. A chuva é maravilhosa. A chuva é mesmo uma bênção. Se nós analisarmos mesmo como é que vem a chuva, onde é que a chuva está, para onde cai, é maravilhoso apreciar a chuva. As pessoas pensam que a chuva é uma bênção, que vem para a terra. Nós não fazemos nada sem a chuva, para os poços encherem, para no verão podermos regar. É uma bênção a chuva. Foi em 2005 e 2017, catástrofe. Eu perdi toda a floresta que tinha, perdi tudo, tinha grandes plantações de várias árvores, de tudo, perdi tudo. E agora, pronto, tenta-se conseguir pôr as coisas mais ou menos, mas já nunca vai às coisas que tinham antigamente. O fogo foi terrível, foi mau para todos. Mas para mim, pronto, só não me ardeu muito, não é? Para quem ardeu as casas e tudo foi pior, não é? Para mim foi terrível. Embora que a casa, trator e essas coisas não arderam, mas a maior parte de videiras, oliveiras, árvores de fruto nas propriedades ardeu tudo. Tudo. Barracões ali em cima, que são meus, ardeu tudo. Ardeu, mas ficámos nós. Graças a Deus ficámos nós. De maneira que, o que é que nós vamos fazer? Foi uma coisa terrível, só visto. Isto não tem explicação. E ainda bem que isto foi de noite. Se era de dia, morria muita gente. Porque tudo ia correndo às propriedades, ver se os barracões arderam, o que é que estava a arder, e não havia hipótese que isto era uma coisa abrasadora. Não havia hipótese. Foi terrível, foi. Sim, é muito bom. É muito bom. A gente, pessoas que façam por fazer isto desenvolvimento no país, nós gostamos muito. Muito obrigado. Mas agora já não estou a gravar. Se vocês estiverem aqui, até é muito bom, que já nem os javalis ali vão às minhas uvas. É uma loucura. Eu gosto, quanto mais melhor, que é para a gente não estar cá sozinhos. Só para a gente morre, não ficas sozinho, assim, olha, vão ficando outros. E uns vizinhos bons como vocês, melhor. Então, são novos ainda, para produzirem muito. Ai, já cá haviam de estar. Então não gosto. Gosto, pois. Isso é gente simpática. Isso é bom para todos, não é? Gosto, sim. É com muito prazer, com muito gosto que eu venho aqui e vejo aqui alguém. Onde eu desfrutei antigamente, também quero que desfrutem agora, não é? Desfrutem agora. Não vai ser fácil, não é? Quem entra aqui, porque antigamente estava tudo cultivado, era tudo bonito, tudo não se via aqui mimosas, não se via nada disto, não é? Agora está. Mas isto com o tempo tudo vai ao seu lugar. Por isso é muito bom. Estou muito satisfeito. Que bom. Que bom. 150 anos. A pessoa comprou, tinha mais de 80 anos quando comprou. Ela na minha mão já deve ter uns 30 ou 40. Por isso é uma bicicleta antiquíssima. Já me ofereceram uma bicicleta nova para escolher onde eu quisesse. E dava esta bicicleta, mas eu não desfaço dela só por isso. Não é uma grande especialidade, mas é uma relíquia, não é? Não é uma grande especialidade. Eu tenho outras bicicletas melhores, mas gosto, tenho aqui uma ferramenta. Só se anda a descer ou em plano, porque isto a subir é muito pesado. Alright, so those are basically our lovely neighbors around here. Super nice people. Actually looking forward to meet more. I do need to learn the language better, working on it, but slowly. If you want to see all the things we made so far, make sure to visit our entire playlist. If you like what we do and want to see the future updates, make sure to subscribe. Quite important actually. And if you want to make sure we can give a gift back to these nice neighbors, not sure yet what, let us know in the comments if you have a suggestion. And make sure to visit support.projectkamp.com so we can actually purchase it. Thanks for watching, and in the next update we're gonna do some work again. Bye.